Olá pessoal, esse é o Freud do Zero, aula 3. Hoje nós falaremos do outro do Freud, né? Sabemos que para um tratamento psicanalítico acontecer é necessário que exista um outro para quem eu vá endereçar o meu sintoma, para que eu vá endereçar a minha questão. E Freud foi o criador da psicanálise, apesar de ter lá apontamento que ele disse que foi o Breuer que criou, mas na verdade vimos que o Breuer se afasta da questão, e o Freud dá continuidade, mantém a noção de resistência, coloca a questão do inconsciente como inconsciente sexual, enfim, a criação é do Freud. Mas o Freud durante muitos anos fez uma tal de autoanálise que não foi bem autoanálise assim, porque ele tinha um outro para quem ele endereçava as suas questões. E esse outro é o famoso, curioso Fliess, né? Então aqui no nosso livro que a gente está seguindo, tem ainda no capítulo A Formação do Freud, tem essa figura aqui, que é esse cara. Então ele coloca aqui, Freud conhece o Fliess em 1887, durante uma estada em Viena por intermédio do Breuer, né? Então o próprio Breuer acaba apresentando esses dois, que aconselhou a assistir às conferências de neurologia apresentadas por Freud, né? Embora Fliess fosse um especialista em doenças de garganta e do nariz, ele era um excêntrico erudito e ambicioso, cuja insaciável curiosidade fez com que ele se interessasse por outros campos de pesquisas, misturando outras práticas, médica, astrologia, sexologia, etc. Então, depois sabe-se, por conta da história que vem na sequência, que o Fliess ele não estava dentro de uma neurose, né? Isso é alguma coisa dentro mais de uma estrutura psicótica. Eu vou apresentar alguns pontos que o próprio texto coloca, né, do Jacques Sedar. Então tinha uma misturada de coisas aí, uma certa falta de rigor muito curiosa do Fliess, né? Ele tinha lá, claro, as suas considerações que foram levadas a sério pela medicina, por exemplo, mas ao mesmo tempo ele fazia umas associações bem assim malucas, né? E que foi curioso, que foi graças a isso que talvez pôde deixar Freud à vontade, para ficar à vontade, né, para aplicar o próprio método que ele usava nos pacientes, associação livre, nele mesmo, graças a esse cara aí, um tanto quanto diferente no seu estilo, né? Então foram 17 anos de correspondência, e se você pegar historicamente, eles trocaram cartas durante muito tempo, né? Então o Fliess foi o substituto de Breuer na história do Freud, e durante muitos anos foi o outro do Freud, para quem Freud endereçava tudo sobre o que ele estava pensando, escrevendo, pesquisando. E eles rompem, né? Para variar, tem essas rupturas na vida do Freud, eles rompem de forma assim dolorida para os dois lados. O Fliess acusa Freud de plágio, de roubar as ideias dele, né? E Freud até reconhece, não, isso aqui foi ideia do Fliess, isso aqui foi ideia trazida por ele. E aí você tem os historiadores explicando que não é bem assim a coisa, né? Então, assim, tem alguns pontos assim curiosos. Só um detalhe, assim, eles têm essas correspondências, existe o livro falando dessa correspondência, só que só um dos lados das cartas sobreviveu, o outro foi destruído, né? O Freud destruiu as cartas, ou perdeu, não sabe o que fez, enfim. O que acontece é que a Marie Bonaparte conseguiu comprar as cartas do Freud, né, que o Freud escreveu, e o Freud, quando soube, ficou todo interessado em comprar essas, eu compro, eu pago o que for, eu falo, não vou vender, que eu sei que se eu vender para você, você vai destruir. Então ela preferiu manter o material com ela. Mais uma vez, Marie Bonaparte ajudando a psicanálise. E é interessante, assim, então o Fliess acusa Freud de plágio e tem algumas ideias bem curiosas para a gente pensar, que são pelo menos dois pontos aqui, que é a ideia da bissexualidade, que o Fliess é um cara que vai se ater a essa questão, a questão da bissexualidade. Ele vai explicar a questão da bissexualidade numa origem biológica e que vai funcionar de ideia para Freud pensar o psiquismo, o aspecto psíquico pela via da bissexualidade. Então isso eu já comentei com vocês em um outro vídeo, é uma das ideias bem interessantes do Freud, que vai superar uma série de preconceitos e vai abrir para campos assim inimagináveis de desdobramento, de pensar que a sexualidade humana ela não tem um caminho natural, né? Inicialmente bissexual, essa disposição psíquica, né? Lembrando que o psíquico e o sexual tem uma ligação direta na psicanálise. Então esse psíquico sexual, ele é bissexual, né? Do ponto de vista, né, psíquico é bissexual, e que a escolha do objeto vai depender das experiências de prazer e desprazer. Então vão sendo formados circuitos, né, de prazer e desprazer, circuitos de gozo, que vai determinar depois o tipo de escolha. Mas assim, o ponto de partida é um ponto de partida bissexual. Então isso assim já causa uma grande revolução no modo de pensar que a psicanálise se propõe a fazer. E uma outra ideia também é a ideia de periodicidade, né, de períodos, de períodos, né, cíclicos,
que o Fliess tem essa noção, que depois vai acabar de alguma forma influenciando o Freud lá na frente, quando vai falar da questão de pulsão de vida e de morte, esses ciclos, né? Freud começa a pensar por essa via, e um dos pontos talvez mais curiosos é a questão que o Fliess, ele falava de uma ideia de o simbolismo do nariz, né? Ele fala de uma neurose nasal, e o Freud, de alguma forma, ele vai usar o raciocínio, parte desse raciocínio da questão do nariz, pensando a questão do recalque orgânico a partir do olfato, né? Então, acho que eu até falei nas primeiras aulas, acho que foi na aula -1, se eu não me engano, uma delas, ou na aula inicial, acho que foi a -1, é que eu faço esse comentário, assim, do recalque, começa a operação de afastamento do cheiro, né? Até tem um trecho que é colocado assim num livro do Coutinho Jorge, a lembrança fede, né? As lembranças fedem, eu quero manter afastado de mim. Então, aquela ideia de que já fomos animais, de alguma forma, ou pelo menos dominados por um instinto olfativo, né? Então, os ciclos de cio seria aquilo que estimulava a nossa busca, a nossa procura pelo outro, pelo nosso pai, na busca de prazer. E assim como acontece com os animais, os ciclos do cio, e que por algum motivo nós mudamos acontece uma passagem, né? Talvez pela passagem da postura de quadrúpede para bípede, o olfato não passou mais a ser o sentido mais utilizado o tempo todo no encontro com o outro. Então, quando você tem essa posição de quatro é uma coisa, quando você fica de pé é outra. Então, o nariz se afasta, fica de pé. Agora, o que predomina vai ser a questão da visão, né? A visão o tempo todo. E é até interessante, quando você pensa no olfato, uma coisa cíclica. Então, de tempos em tempos, o cheiro característico que atraía o desejo, o interesse do animal humano. Mas quando você pensa na questão do olhar, né, do olho, daquilo que está sendo visto, é uma visão constante. Então, nessa hora, você perde, inclusive, o objeto específico que a gente já falou em outros momentos aqui, que para a psicanálise a gente fala de pulsão porque não tem objeto empírico específico, né? E se fosse instinto, talvez pudesse falar de objeto encontrável, empírico específico, coisa que tem nos outros animais. Não que o ser humano não tenha instinto, mas que não se limita à questão do instinto. Enfim, então a coisa vai por aí. Então esse é um cara assim, bem curioso, porque ele traz ideias, de alguma certa forma, algumas malucas, algumas exageradas, mas o que é mais interessante é que ele não tinha medo de se arriscar a pensar essas coisas. Isso foi fundamental para o Freud. Então vamos pegar aqui uns trechos aqui que o Sedar coloca para a gente. Ó. Ele põe aqui, Fliess foi um dos poucos interlocutores que Freud tratará de caro amigo no começo de suas cartas. Em suas... aí ele coloca que são 13 anos, em outro lugar achei por 17 anos, enfim. Freud descobriu a possibilidade de falar de tudo que o preocupava em suas pesquisas e em sua vida privada. E foi graças a essa escuta que esperava de Fliess que Freud pôde se deixar levar a desenvolver sem freio todos os seus tateios e todas as hipóteses sobre a qual ele trabalhou. Então é legal aqui que talvez esse jeito do Fliess com o Freud, de esse estímulo e falar livremente um com o outro, escutar livremente o que o Freud falava, foi possível para montar a própria estrutura da associação livre que o Freud colocou como a condição, né, a única regra da psicanálise. Aí caminhando aqui, quando Freud começou a evidenciar o papel da sexualidade na vida psíquica, a importância da sexualidade infantil e a necessidade de elucidar a sexualidade dos neuróticos, somente Fliess apoiou sua abordagem, enquanto os colegas vienenses de Freud a rejeitavam energeticamente. É curioso isso, né? Porque precisou um cara dito, entre aspas, maluco, para conseguir sustentar uma escuta, para o Freud poder então se encorajar a continuar falando sobre isso e criar aquilo que é uma teoria extremamente, sei lá, revolucionária, pelo menos que atordoou a humanidade quando apareceu. Até num texto aqui, depois eu vou pegar uma passagem interessante. Aí continuando, ele diz assim, ó, no mesmo ano, em uma carta de 30 de junho de 1896, Freud declara, você me ensinou que por trás de toda insanidade popular está oculto um fragmento de verdade. Né? Então também é uma ideia bem interessante que ele traz aqui. Aí que mais? Ele coloca mais para frente e diz assim, está claro que Freud idealiza Fliess como ilustram suas cartas. Em uma carta de 21 de maio de 1894, escreve, hoje eu quero passar uma hora agradável e conversar apenas sobre ciência com você. Não é precisamente um favor do destino ter por volta de 5 horas por ano para um intercâmbio de pensamentos com você. Enquanto eu não posso de modo algum abster-me do outro, e você é o único outro, o Walter, né? Então é o único outro. Então voltando para o nosso raciocínio, se o Freud foi o primeiro psicanalista,
O Fliess é o zero da história, né? Então foi graças a esse lugar do Fliess, um lugar de escuta, para Freud poder direcionar a sua fala, que talvez foi possível construir a psicanálise. E aí ele põe assim mais para frente no Jacques Sedar. Freud coloca Fliess em uma situação transferencial, fazendo desempenhar sem saber o papel de analista. É assim que Freud empreende o que ele chamará de sua autoanálise. Deixa eu só ligar um negócio aqui. É assim que Freud empreende o que ele chama de sua autoanálise. Eis o que ele escreveu a Fliess em 14 de agosto de 1897. Após ter ficado aqui repleto de animação, eu vivo agora um período desagradável. O principal paciente que me ocupa sou eu mesmo. Então veja que Freud de fato se transforma no paciente de Fliess. Minha pequena histeria, fortemente acentuada pelo trabalho, avançou pouco em sua solução. Outras coisas ainda estão ocultas. Delas depende, em primeiro lugar, meu humor. Esta análise é mais difícil que qualquer outra. É ela também que paralisa a força psíquica de que preciso para apresentar e comunicar o que foi conquistado até agora. Acredito, no entanto, que isso deve ser feito e que é uma peça intermediária necessária em meus trabalhos. E ele vai dizer mais para frente aqui. Aí a coisa vai caminhando, então ele coloca: entretanto, essa autoanálise conduz Freud progressivamente a tomar consciência de sua dependência em relação a Fliess. É claro que chega uma hora que a transferência vai ficar turbulenta e quando em 1900 Fliess questiona a validade do procedimento psicanalítico, eles brigam. E apesar de brigados, continuam trocando algumas cartas. Aí vai ter mais uma outra questão aqui, virando a página, assim, a alusão feita por Freud como um estranho evidencia que ele não pôde analisar a si mesmo senão confrontado às descobertas que pôde fazer. E essa carta confirma toda a tradição da invenção do sujeito por Mesmer e outros. Desde o fim do século XVIII, não há análise sem relação. Então essa é a regra, né? Então assim, pessoas que dizem assim, eu não faço análise, mas eu leio psicanálise, vou me tornar psicanalista. Não, não vai. Eu não tenho dinheiro para fazer análise agora, eu não tenho tempo, né? Que é o famoso clichê, sem tempo, sem dinheiro. Mas eu estou lendo, estou fazendo tal coisa. Não é a mesma coisa. Uma coisa é você ler, uma coisa é você ficar com as suas meditações para você mesmo, outra coisa é quando você vai endereçar isso para alguém, né? E esse endereçar para alguém, a gente já falou em outros momentos, que é endereçar para alguém que você supõe que possa te escutar, né? É muito legal um ponto aqui colocado. Não é nesse que é colocado, é nesse outro aqui que eu já comentei, do Fundamentos da Psicanálise, que também é um livro muito bom para se estudar, em que vai ser comentado assim que talvez uma das coisas fundamentais que possibilitou esse movimento, esse desenvolvimento todo da psicanálise do Freud endereçando a Fliess é porque o Fliess não entendia nada do que o Freud falava. Isso é uma certa provocação, assim. Então talvez a própria estrutura confusa do Fliess, essa coisa excêntrica de vários assuntos, e mistura um monte de assunto e fala um monte de coisa, às vezes sem pé nem cabeça, né? Talvez se fosse colocado para alguém que compreendesse exatamente o que o Freud dizia, não teria possibilitado essa movimentação. É uma postura muito curiosa, muito interessante, que eu insisto assim em supervisões, em atendimentos, né, quando eu falar sobre psicanálise, porque tem uma vertente que pensa assim que a gente precisa compreender o nosso paciente, né? Compreender o máximo possível, dar sinais da nossa compreensão. E quando você vai para uma leitura mais lacaniana, a gente já sabe que a compreensão não é o caminho, né? Que na verdade é impossível compreender o outro, que entre eu e o outro tem um abismo, né? Tem um buraco ali gigantesco e o lugar do analista muitas vezes é meio, eu brinco com meus supervisionantes, falo assim, nós somos idiotas quando vamos atender, né? A pessoa diz algo que todo mundo sabe, mas nós não sabemos. E de fato não sabemos, né? Vamos imaginar assim, a pessoa está num casamento há 20 anos e não consegue conhecer o parceiro completamente. Como é que eu vou conhecer uma pessoa que eu atendo uma vez por semana por 50 minutos? Eu vou achar que compreendo o que a pessoa diz. Eu tenho uma coisa próxima de uma compreensão parcial de alguma coisa, mas eu fico nesse empenho. Mas é interessante que é justamente essa assimetria da compreensão que possibilita essa movimentação. Que até acho que chega um ponto assim, que a gente até coloca aí na psicanálise que fica um pouco sufocante quando o outro te compreende em tudo, né? E essa compreensão de tudo, o sentido de tudo, só existe na psicose, em que tudo tem um sentido, tudo tem uma explicação. E fica nessa coisa insuportável, paranoica, né? Enfim, aí para finalizar o nosso assunto, ele diz assim, ó, na página 38, lá para o final. E essa relação foi bem sucedida na medida em que ele lidava com Fliess, médico otorrino, que de qualquer modo não compreendia. Estava aqui, desculpa, eu falei que estava no Coutinho Jorge, mas está aqui, ó.
Então, o médico otorrino que, de qualquer modo, não compreendia nada de Freud e de suas teorias. Fliess era um grande paranoico, imbuído das teorias biológicas delirantes e ele próprio produto de teorias biológicas delirantes. Olha que curioso essa leitura, né? Felizmente, veja que parte importantíssima para pensar isso. Ó. Felizmente foi porque ele não compreendeu nada de Freud que este, em sua insistência em se fazer entender por seu interlocutor, conseguiu instaurar sua autoanálise com Fliess. Então, a não compreensão do outro abre um campo de movimentação, de desenvolvimento muito interessante. Né? É claro que acho que entre outros conceitos, talvez eu até possa pegar emprestado um termo do Winnicott, que é suficientemente bom, que eu acho curioso também, que eu acho que uma total incompreensão é um desestímulo total, mas uma compreensão absoluta também é insuportável. Né? Acho que nem aquele analista que entende tudo que o paciente fala, sim, compreendo, claro, perfeito, imagino, foi triste, não sei o que, uma coisa, e nem também aquele que está anos-luz de distância. Então talvez a ideia de suficientemente bom que o Winnicott emprega seja útil aqui para a gente. Então parece que o Fliess foi um cara, apesar do Jacques Sedar dizer que não compreendia nada de Freud, nada da psicanálise, talvez não seja tão assim, né, uma coisa tão radical, sem sentido, mas talvez esse estilo não neurótico do Fliess possibilitou a Freud desdobrar a sua teoria sem ficar rígida, presa na sua própria neurose. Né? Então, acho que é isso. Bom, então acho que é isso. Acho que o Fliess é um cara curioso para vocês conhecerem, vale a pena, né? Você lê as cartas, né? Se você pegar algumas coleções que traz sobre a clínica psicanalítica, tem alguns textos do Freud endereçado por Fliess, tem a famosa Carta 52, né? Que ele diz, eu não acredito mais na minha neurótica. Quando Freud vai assumir, assim, olha, a minha hipótese de que as pacientes histéricas foram abusadas não consigo mais sustentar. Na verdade, eu vou ter que pensar numa outra coisa e é a hora que ele começa a pensar nas fantasias sexuais infantis. Aí, aquela revolução que o mundo talvez nunca tenha perdoado Freud por ter feito isso. Então, tá bom? É isso aí, bons estudos e até a próxima aula.